Sistema 996, você sabe o que é? Significa trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E você sabe onde isso ficou conhecido e ainda ocorre? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertou se você disse China, isso mesmo. Em 2019 houve greves e protestos contra esse sistema. Aí fizeram uma lei proibindo o 996, mas lá todos sabem que a jornada 996 continua em muitas empresas. E por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje é dia 1º de maio, o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. Mas Silvana, por que você está falando da China e não do Brasil? Espera aí que eu já te explico. Antes, vamos saber por que se comemora o Dia do Trabalho na maior parte do mundo? O feriado é graças a uma manifestação do povo, dessa vez nos Estados Unidos. Em 1º de maio de 1886, os norte-americanos foram às ruas das maiores cidades do país para reivindicar a redução da carga horária máxima de trabalho. Em algumas indústrias, a jornada diária era de 14 a 16 horas. Tudo começou com uma greve geral, que paralisou os parques industriais de Chicago. Depois, houve uma onda de manifestações e conflitos por todo o país. Mais uma vez, isso mostra que quando o povo se organiza e protesta, as coisas mudam. E por aqui, o que podemos dizer do 1º de maio? É certo que ainda temos casos de exploração, mas isso cada vez mais vem sendo denunciado. O Brasil tem justiça do trabalho, o que não é comum em muitos países. Aqui temos juízes em 3 instâncias, todos voltados só para as questões trabalhistas. Por outro lado, com a minha experiência de mentora de comunicação de líderes, ouço muitas reclamações nas empresas. Ouço que, infelizmente, muitas vezes a lei beneficia o ruim funcionário. Então, assim como vemos que tem empresas que exploram e fazem errado, temos também trabalhadores que não trabalham e funcionários que não funcionam. Concorda? Ouço, inclusive, que as leis trabalhistas são importantes, mas um tanto engessadas. Por exemplo, certa vez ouvi de um líder que queria presentear seus funcionários por conta de uma conquista da empresa. O problema é que se ele fizesse isso, mesmo que fosse uma vez, poderia ser processado depois e algum funcionário querer a incorporação daquele valor presente no salário. E aí, o empresário não deu o presente para ninguém. Perdeu a empresa e perderam os funcionários. Com certeza você também conhece muitos casos dos 2 lados, não é? Então, eu te convido para aproveitar esta data e fazer uma autoavaliação honesta e sincera, sem justificativas. Se sou patrão, eu devo me perguntar: estou fazendo o melhor, cumprindo meus deveres e garantindo o cumprimento dos direitos em lei? Se eu me colocar no lugar do funcionário, eu gostaria de trabalhar na minha empresa? E a autoavaliação deve ser feita pelo funcionário também. Nesse caso, devo me perguntar: sou um funcionário que funciona? Estou de olho nos meus direitos, mas estou prestando atenção aos meus deveres? Estou desenvolvendo e cumprindo todas as funções para as quais fui contratado com competência? Se eu fosse patrão, eu gostaria de ter um funcionário como eu? Então, boa avaliação para você. Agora, lembra que comecei falando da China? Então, quero dividir uma dúvida contigo. Qual o futuro dos trabalhadores no Brasil? Hoje podemos comemorar as ações do atual governo ou não? Pergunto por conta da aproximação de Lula com a China. Há um bom tempo ele vem elogiando o regime chinês. Diz que lá as coisas acontecem porque o governo é forte e todo mundo tem de obedecer. Para completar, o Haddad, ministro da Fazenda, fez um acordo com a Shein, dizendo que a empresa vai começar a fabricar as mercadorias no Brasil. Uma ação justamente em sentido contrário ao que as empresas chinesas têm feito. Você sabia que já tem empresa da China indo para o Vietnã, Bangladesh, Malásia e Índia em busca de cargas tributárias menores e mão de obra ainda mais barata? Então, como será aqui no Brasil? Lula, Haddad, como eles vão produzir aqui nos mesmos preços da China? Eles vão trazer funcionários
e não vão dar emprego no Brasil? Eles vão aplicar o sistema 996 aqui? Porque se eles pagarem a carga tributária daqui e seguirem as leis trabalhistas daqui, será impossível terem preços baixos como lá. Ah, e vocês contaram para eles que aqui as férias são de 30 dias? Você sabia que na China o empregado tem direito a 5 dias de férias por ano se tiver acumulado 10 anos de trabalho? Terá 10 dias de férias se tiver de 10 a 20 anos de trabalho e terá 15 dias se tiver trabalhado mais de 20 anos. Será que o Lula sabia disso ou é mais uma coisa que ele não sabia? Então, como ele vai explicar isso para os companheiros? Eu já fui à China, visitei empresas lá, presenciei desrespeito aos funcionários. Nem banheiro decente eu vi. Essa pode não ser a realidade em toda a China, mas infelizmente muitas empresas ainda estão assim. Então, fechar os olhos para as condições de trabalho da China é uma incoerência, visto que Lula veio do movimento sindical e sempre disse defender os empregados. Na verdade, coerência é um ingrediente raro neste governo e em seus apoiadores. Dizem defender a democracia, mas apoiam ditadores. Dizem defender a liberdade de expressão, mas querem nos enfiar goela abaixo um projeto de censura. Dizem defender os funcionários, mas apoiam patrões exploradores. Você já viu um remédio ruim vir escrito gosto amargo? Não, com certeza não. Se não nos organizarmos contra isso agora, depois será tarde demais. Então, em vez de descanso, hoje eu te recomendo autoavaliação, luta, atenção aos projetos do governo e aos votos dos deputados e senadores. Fica a dica. Bom feriado.